Mano, você brigava? Você já brigou de porrada mesmo assim, Cacau? De dar Mano, soco, olha chute? só, essa é uma história engraçada. Tupã, cidade onde eu fui criado, ela tem uma grande colônia japonesa, né? Nossa, eu esperava indígena, mas tudo bem, vai. Também tem... Bom, a história de Tupã vai ficar para outro dia, mas ela tem uma grande colônia japonesa. Ali perto tem uma cidade que chama Bastos, que é uma cidade que tem bastante granjas e tal, que basicamente foram imigrantes japoneses que começaram todo o processo lá de criação de galinhas e de produção de ovo e tal. Então tem muitos japoneses nessa região. Uhum. Então, Tupã tem muitas academias de arte marcial. Caramba. Especialmente judô. Tanto que alguns dos campeões de judô do Brasil vieram de lá. Assim como também Tupã tinha beisebol. Olha que engraçado isso, né? Não tem lugar nenhum no Brasil. Tupã tinha beisebol, tinha campo de beisebol, tinha time de beisebol. E a seleção brasileira de beisebol, que ia às vezes para Olimpíadas, quando tinha beisebol na Olimpíadas, vai voltar acho que no próximo Olimpíada, tinha muitos atletas de Tupã, por causa dessa influência japonesa. Bom, eu fazia karatê, que tinha academias de karatê. Mas na minha classe na escola, tinha uns colegas que faziam... Muitos colegas que faziam judô. Muitos colegas, né? Inclusive, tinha um que foi campeão brasileiro de categoria de base. A gente era tudo criança, né? Campeão brasileiro de criança aí, sei lá, né? Campeão de brasileirinhos pequenos. E tinha um deles que era muito chato, mano. Ele nem era chato, pra ser bem sincero. Ele era uma pessoa normal. Chato como qualquer criança da cidade às vezes é. Mas a gente teve algumas faíscas no decorrer do ano. E aí, mano... Só que é o seguinte... apesar de eu achar que eu me garantia no soco, eu era uma pessoa que morria de medo de tomar punições institucionais. Eu morria de medo disso. Nossa, medo do sistema. Medo de ser expulso da escola. Eu morria de medo dessas coisas. Só que eu sabia que o menino não ia pra briga, né? Eu sabia que ele não ia. Porque ele já tinha marcado de brigar com outros e não tinha brigado, sabe? Então ele tinha essa fama de brigar, arregão. mano, é isso aí. Aí eu chamei ele pra briga uma vez. Vamos brigar. E obviamente ele não foi, porque ele nunca ia. E aí ele ficou com fama de arregão e eu fiquei com fama de corajoso. Que é isso? Só que aí eu comecei a falar isso. Eu sabia que ele não ia, por isso que eu... Até que outro dia a gente teve uma discussão, alguma coisa, falei, então vamos brigar de novo. E aí dessa vez ele foi, porque eu tinha falado tanto que ele não ia. E aí quem ficou com medo fui eu. E aí quem ficou com fama de arregão fui eu. Ou seja, se ficasse quieto, teria Se eu ficasse feito quieto, nome. eu teria passado como corajoso. Faz teu nome, Cacau. Faz teu nome, Cacau. Que é isso, Você entendeu cara? o problema? Então não, eu nunca briguei na escola. Não era uma pessoa brigona. E as únicas vezes que eu me envolvi numa briga, na verdade, não briguei. Eu na verdade, eu nunca briguei na escola, mas já apanhei 2 vezes. Se é que me entende. Mano, eu não lembro o que eu fiz pra provocar os caras e tal. Mas eu lembro que eu provoquei um cara e, mano, ele me deu uma camaçada me deu uma surra. E eu tentava me defender e chutava, cara, levei soco na cara, jeito. Soco na costela. Apanhei. Mas o cara... Aí o pessoal separou, porque viu que eu tava sendo mal, que eu não reagia direito, né? Eu parecia mais um desesperado, tendo um ataque do que brigando mesmo. E o outro também, a mesma coisa também. O cara me deu um chute e um soco no estômago, tá ligado? E eu não reagi, assim, só que aí é o seguinte, né, mano? Eu sempre gostei, assim, de encenação e tal. Eu fazia encenação até quando eu apanhava do meu pai. E eu, e caía no chão, tá ligado? Bem overreacting, assim mesmo. E aí eu acho que eu interpretava bem, assim, sentido... Mas de fato, né? Doía mesmo. Só que eu dava um plus, entendeu? Aí acho que o pessoal já tinha pena, assim, tá ligado? E parava. Mas, mano, eu lembro, assim, que foi essa... E o cara virou meu amigo, inclusive, depois. Esse que me bateu a primeira vez na escola. Mas é sempre assim. Ele vira amigo. Exato. E a outra vez não, eu só apanhei do cara e nunca mais vi ele, assim. Mas esse cara não era da escola, era de um bairro meu lá. E também mentiram que eu falei uma coisa dele e tal. Pô, daí um dia ele me... Aqui em Joinville tem um bairro chamado Petrópolis, onde eu morava. E esse bairro era uma Coab.
E aí, mano, o que era o lance? Entre as casas da Coab, tipo assim, tinha 2, 3 casas, tinha uma viela que ligava com a rua anterior. 2, 3, 4, 5 casas, uma viela, esqueci o nome que a gente chamava aquilo ali. Mas era uma ruazinha estreitinha que ligava com a rua de trás, entendeu? Eu morava na avenida e tinha mais 4 ruas pra trás da minha. Então tinha, aquilo ali era intercortado por aquelas vielas entre um terreno e outro e tal. Mano, um dia eu saí da casa de uma amiga minha e tal, tava indo pra casa. Na hora que eu vi um amigo dele vindo, eu entrei na viela. Quando eu entrei na viela, ele estava do outro lado da viela. Ele era fisicamente menor do que eu, entende? Só que é o seguinte, ele era um cara... Ele era mais inconsequente. Ele era mais inconsequente e outra. E ele era um cara ligado ali à galera dos entorpecentes do bairro, entendeu? Então, assim, mano, eu não queria mexer com o cara. Aí eu voltei. No que eu voltei, o cara me segurou e ele dele, né? Um soco no meu estômago, me chutou e tal. Daí eu já caí, comecei a fingir um choro e tal. Aí falou, nunca mais fala de mim. Daí fez umas ameaças e tal. Nossa. Aí fiquei no chão e tal. E ali depois eu levantei. E de fato, só que sempre que eu via, é impressionante, né, mano? Sempre que eu via esse cara, mesmo sabendo que ele não queria mais me bater... Mas sempre que eu via, eu fazia, mano. Eu ficava assim, tipo... blup, dava um frio na barriga, tá ligado? Porque ele virou meio que um símbolo de punição, assim. E de fato, né, mano? O cara era envolvido com drogas e tal. E aí, tipo, mano, eu não queria... Ainda bem que eu me mudei depois, né? De bairro e tal. Mas eu apanhei essas 2 vezes, assim. Que eu me lembro, cara. Nem lembro se eu apanhei, se eu já briguei mais, assim. Mas... Brigar mesmo, nunca briguei. Apanhar... É verdade, não briguem, gente. Não briguem. É verdade. O bom é não brigar, né? É, pra se defender. De resto. Que não precisa chegar nisso, né? Porque, mano, eu vou te falar assim, cara, de vez em quando a gente vê aquelas... gente que gosta, né, cara? Aí você tem que... Então, é igual trânsito, né, mano? Uma vez, eu fechei... Olha que idiotice. Eu fechei um cara de moto. Eu de moto e o cara de carro. Ou seja, idiota, né? Porque, né? Quem ia morrer era eu, não o cara do carro. Mas eu não vi que eu fechei, entendeu? Eu não vi. E, mano, eu tava indo dar uma entrevista na televisão. Isso tem uns 15 anos atrás. E, mano, na hora que eu tava lá estacionando a moto pra chegar no estúdio e tal, era um programa evangélico e tal. Mano, na hora que eu vejo, tem um cara. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já vou entrar e tal. Não. Eu sou o motorista que você fechou e tal. Mano, eu já comecei a gelar. Ai, meu Deus. Como assim, moço? Ele, não, cara, você me fechou lá na frente do batalhão e tal. Você tava muito apressado. E você me fechou. E o cara vindo pra cima de mim, irmão. Eu falei, moço, me perdoa. Moço, me perdoa, moço. Olha, eu tô atrasado, eu não vi. Grana. Ai, para, mano. Eu falei, moço, me perdoa. Então, cara, ou seja, eu já fui fazendo igual Lutero na frente do Papa, entendeu, mano? Já fui me baixando assim. E ele, não, cara, tu só toma cuidado e tal, porque, pô, tu não... Daí o cara começou a me dar um sermãozinho, entendeu? Nossa. Mas, mano, vou te falar, eu pedi perdão, baixei a cabeça, entendeu, mano? Porque, cara, tu pega um cara desse... o bicho tá no pior dia da vida dele, entendeu? Aí você você fica buzinando, enchendo a paciência do cara no trânsito. Mano, e atrás você nem viu? Cara, ele queria briga, mano. Com certeza ele queria briga, entendeu? Porque, mano, é muito empenho. Ele saiu da rota dele, ele veio atrás... Eu não sei o quanto esse cara mudou a rota dele, entendeu? Pra ir atrás de mim, pra poder me dar um sermão, mano. E se eu fosse outro cara... Faltava no final ele falar assim, não, então vamos lá que agora vai começar a sua entrevista. E ele é o entrevistador. Já pensou? Mano! Tu já pensou, cara? Não, beleza, eu sou da equipe aqui e tal, porque eu sei que era o entrevistador, né? Mas o cara era da equipe. Mas enfim, já pensou se eu engrosso o caldo pra esse cara e esse cara tem uma arma na cintura, irmão? Nossa. Entendeu? E é o que acontece de vez em quando, velho. Aqui em Joinville tem uma história muito famosa. Deve ter várias outras que eu não sei, porque tem anos que eu não vejo o jornal local, né? Mas aqui em Joinville teve uma briga de trânsito, mano, que acabou com um cara morto, entendeu? Com uma barra de ferro na cabeça. E isso acontece, velho. Acontece. Então, assim, gente, evite brigar no trânsito. Cara, evita brigar no trânsito. Tu não sabe. Pô, mas o cara fez isso. Assim, mano, tu não sabe como o cara tá no outro carro, entendeu, velho? Tu não sabe. Como o cara tá lá, porque o cara te fechou, o cara fez. Ou o cara tá buzinando, te encheu. Mano, pede desculpa, entendeu? É melhor pedir desculpa mesmo estando certo do que, pô, às vezes perder a vida por uma briga. Ai, cara, eu tenho medo disso, assim, nem sabe? Nem se você vê que ele deixou o carrinho na vaga. Exato, não vai atrás do cara. Ó, mano, você tá lá no mercado, velho, você deixou... Não, cara, não vale a pena, entendeu? Não leve o carrinho e põe na frente do carro dele quando ele estiver parado no semáforo. Nossa! A pessoa tá querendo muita treta mesmo, né, mano, pra fazer um negócio desse. Já pensou? E
Tudo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, de número 80, Idade de Cristo. Somos octogenários, é isso? Octaepisódicos. Outro Temos 80 anos, 80 episódios, né? Exato, é verdade, é verdade. Octogenário é outra coisa. Tu espera chegar até os 80 anos, Cacau? Nossa, que pergunta, Acho que não? sim, Melhor... né, cara? Não, se eu espero, não sei. Em geral, eu não consigo me imaginar assim, com tanta idade. Mas, Nossa, racionalmente, não com o meu sentimento... Eu acho que eu tenho dificuldade de pensar pra frente. Mas com o meu não com o meu sentimento, racionalmente, acho que sim, acho que a gente é candidato a chegar longe na vida. Se não acontecer nada, é verdade. Mas enfim, aí que pergunta horrível. Vai não, mas vamos lá. Olha só, senhor Cacau Marques, recebemos aqui uma pergunta. Deixa eu falar uma coisa aqui, antes de você falar dessa pergunta. Essa semana é uma semana especial. Ó. Porque aconteceu o lançamento do seu novo livro, não foi? Vai acontecer. Como? Não, aconteceu. Aconteceu em Joinville, exato. O lugar onde mora o autor é o epicentro. É o marco. Aconteceu, ó. Como se tornar um cristão inútil, as pessoas estão recebendo já em casa lá, ó. Já, exato. Recebendo algumas, recebendo com chaveirinho de All-Star. Exato, olha só. Tem gente que falou pra mim assim, o All-Star é por causa de você? Não, gente, o Bibo usa muito All-Star também, viu? Basicamente exatamente. só usa All-Star. Exato, olha aqui, a prova disso. Aqui. Ô, All-Star, patrocina nós, cara. 2 caras. Eu não posso colocar aqui porque eu tô descalço. Mas... All-Star, patrocina a gente aí, pô. Volta cara, aqui, ó. Deixa Manda eu te contar All-Star pra nós. Manda, eu super quero Converse. Vamos conversar, Converse? Ei, inclusive, mano, eu sei que já passou... A gente até muda de BT Papo pra BT Converse. Se quiser, a gente muda. Completamente. A gente muda pra BT Converse, olha aqui. Amei a ideia. Mas, mano, eu sei que já passou dos assuntos aleatórios, mas deixa eu contar um assunto aleatório sobre All-Star. Velho, moro em Joinville, Santa Catarina, e aqui no sul demora pra chegar muitas coisas. Hoje, talvez, essa distância é um pouco menor, mas há décadas atrás, a coisa demorava pra chegar aqui, né? Não tinha tanta conexão com internet e tal. Então, a coisa demorava, né? Então, coisas que já estavam rolando em São Paulo demoravam anos pra chegar aqui. Tendências e tal, aquela coisa toda. A própria questão de coisas que vinham do Nordeste, né? Tipo, o Calypso já era um sucesso lá em cima, né? Foi descendo e tal, então aí chega em São Paulo e demora ainda um pouco mais pra chegar no Sul. Enfim. Calypso é norte, tá? Não é Nordeste. Tô avisando, desculpa. Porque a gente vai pra Belém, vai dar ruim pra nós. Desculpa, eu sou bem ruim com geografia. Foi mal, galera, foi mal. Enfim, vamos lá. O que acontece? Eu também não sabia onde era o Calypso, eu achei que fosse Nordeste mesmo. Vai, alguma coisa assim. Pera aí, gente. Salvador Salvador é Nordeste. Nordeste, eu achei que Calypso fosse de lá, ok? Por isso que eu fiz essa associação. Cara, chegando no Pará... Eu vou tomar um tacacá. Não é verdade. Calypso, é Joelma, mas Joelma era do Calypso. Então. Exato. Mas o que acontece? Um assunto aleatório. Cara, aí nisso veio uma aluna nova na escola e essa aluna nova tava usando esse tênis que eu já vi o meu pai usar, tá ligado? Falei, nossa, mano, esse tênis é velho e tal, né? Daí ela falou, não, isso aí tá todo mundo usando agora e tal. O All-Star e tal. Falei, caramba, aqui. E ninguém usava All-Star em Joinville, velho. Não, assim, não tinha. Sabe? E, mano, cheguei em casa, não é que o meu pai tinha um All-Star lá guardado? Caramba, mano. All-Star do seu pai. Peguei o All-Star do meu pai, que era o clássico, aquele azul marinho. Não azul marinho. É um azul que eu não sei explicar. É um azul All-Star. Azul All-Star. Azul All-Star. É o clássico, O clássico azul. E, mano, eu comecei a usar All-Star, cara. Mano, eu lembro que passou, assim, uns 7 meses depois... Ele desceu, aí veio com aquela onda de All-Star de tudo quanto é cor. Tu ia no parque de diversão, naquele samba que fica pulando, tu olhava o pé da galera, era todo mundo usando All-Star. Mas, cara, eu lembro disso, assim, que eu comecei a usar All-Star, né, por influência dela e tal, porque eu vi, achei legal, ele é estiloso e tal. E, mano, e passou um tempo, a coisa chegou nas lojas de Joinville e tal, mas tu vê, já em São Paulo já era tendência. E por isso o Bibo só usa All-Star. Entendeu? Exato. Mas, cara, eu vou te falar, eu parei de usar All-Star um pouco. E sim, você tem um pouco de culpa nisso também, porque eu vi que você usava bastante All-Star e tal, alguns bem debilitados, inclusive. Que bom que você ganhou em 5 de presente. E aí, mano... Atualmente, de todos os meus All-Stars, eu não comprei nenhum. Todos eu ganhei. Eu tenho 6 pares, eu ganhei todos. Caramba, mano. Quantos você... Nenhum da Converse. Olha aí. Eu comprei um... Eu comprei esse aqui de couro, que ele já tem uns 4 anos, cara.
Tá durando bem pra caramba esse de couro. E eu comprei um azul agora, por conta do lançamento do meu livro, aí parece com... Legal. Eu comprei. Só que assim, ó, essa cor aqui, o All Star não tem. Só quem tem é a Vans. Não tem. Só a Vans. A Vans tem um tênis igualzinho dessa cor aqui. Aí eu ia comprar um branco. E uma Vans no outro. Exato. Não, mas Vans tem que botar na... Mas olha só. Mas enfim, o assunto não é esse. O meu livro... O assunto é seu livro. Vamos lá. O livro é muito bom, gente. Eu já li, tá bom? Prefácio de Cacau Marques, galera. Fiz o prefácio com muito carinho, tá bom? Olha aí. Obrigado, Leiam Cacau. esse livro. Como se tornar um cristão inútil, tá? Exato. Mais um belo livro com uma bela capa e um belo título, né? Exato. O Bibo sempre tem belos títulos. Esse é um ótimo título também. E o serviço de design de Guilherme Mete e Gabê. Né? Esse casal maravilhoso que sempre trabalha com a gente. Esse casal maravilhoso que não erra nunca, tá bom? Impressionante. Quando o assunto é questões gráficas, editoriais ou café, porque o Matt é mais nerd de café que você, não sei se você sabe disso. Não, ele é nerd de café, eu só compro um cafezinho melhor. De todo o meu círculo, eu acho que a única pessoa que ganha do Matt é o Marcelo Cabral. Marcelo. Cara, eu não sei se ganha, né? O Cabral, ele é da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos do Café. Então... Exatamente. Ou da ciência do café. Exatamente. Mas o Cabral não sei se fez curso, hein? O Cabral não sei se fez curso. O Guilherme Mete eu sei que fez. Mas o Cabral, ele fez filosofia. Então significa que ele entende sobre todas as coisas do universo. Exato. E ele tomou muito café para terminar o curso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Fala. Como se tornar um cristão inútil. Esse é o título. Que fala sobre... a nossa inutilidade. Exato. A relevância da nossa inutilidade, tá? É um título provocativo, mas é justamente pra gente parar com essa teologia autocentrada aí. E aí, eu não sei se você concorda comigo, Bibo, mas o seu livro anterior e esse reverberam bastante um acorde aí, né? Formando uma harmonia, né? Olha. Porque, de fato, ter uma vida que não é centrada nos nossos próprios sonhos e depois pensar a nossa vida como não sendo o protagonista do plano de Deus, são coisas que trabalham juntos. Afinal de contas, vem do mesmo autor, né? Não vai entrar em contradição. Exatamente. Mas eu não tinha formulado tão bonito como você formulou assim. É isso mesmo. Velho. Eu tô falando. Eu sei. É uma música, né? Uma música e tal. E aí vai desembocar no terceiro, ok? Tudo no isso terceiro, agora eu já tava pensando nisso. E o fim do mundo. E o fim do mundo. A gente faz o que agora? Estamos no fim do mundo. Você pode aprender a se tornar um cristão inútil, mas sabe o que não é inútil, Bibo? Não. As parábolas de Jesus. E aí agora a gente vai entrar no tema do episódio. Olha a volta que o irmão deu. Olha a volta. Mas é isso. O tema hoje envolve parábolas de Jesus, mas a seguidora, Cacau, né? A seguidora que... Eu vou falar o nome dela porque ela comentou no vídeo do YouTube, né? Caris Bittencourt. Um dos raros momentos em que pegamos perguntas do comentário do YouTube. E se você já fez várias perguntas no comentário do YouTube e nós não respondemos e você ficou chateado, pode ficar chateado que você tem razão. A gente devia ter olhado mais pra isso. Mas talvez a pergunta não foi tão boa assim. Então melhore. Pode ser. Tudo é possível. Eu até mandei a pergunta pro Rafa agora pra ele botar na tela, tá bom? A pergunta da Rafa Bittencourt. Então assim, vamos lá, gente. Ela diz o seguinte, muito bom. A Rafa fez a pergunta, o Rafa é o editor. Tem gente falando assim, um abraço, Cacau, Bibo, e pra Rafa também. Não, o Rafa. Não, é o Rafa, é o editor. A editora é a Jenny, que edita o BTcast. São coisas diferentes. Vamos lá. Exatamente. Muito bom, certo? É o programa que ela tá elogiando, né? Uma pergunta. Como vocês enxergam Isaías 6, 9 e 10? Uma pergunta lá do Antigo Testamento do profeta Isaías. Não achei um BTcast sobre, e de fato não tem, Caris. Qual é o nome dela, será? Aqui tá Caris Bittencourt. Será que é Caris? É, Caris. É boa. Vamos lá, que se escreve Caris, tá? Quase assim como é o teu nome, tá bom? Ô Caris, só pra tu entender a piada. Vamos lá. É que eu já conheci uma pessoa que chamava Caris. Sim, eu também já. Caris. E aí o sobrenome era Kai Erene. Mentira, vamos lá. Jesus cita no Novo Testamento explicando que esse é o motivo de falar em parábolas. Sim, Mateus capítulo 13, a gente vai ter Jesus citando exatamente Isaías 6:9. Me parece, em primeira vista, como se a pregação ali fosse para os tornar indesculpáveis, mas sem chance de que não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Muito bem, muito boa a sua pergunta, Caris. De fato, né, a gente tem ali Jesus contando uma parábola e aí, né, citando Isaías 6, 9 e 10, que Isaías 6, 9 e 10. A gente, geralmente, quando pensa em Isaías, pensa no chamado de Isaías,
né? Mas tem esses versículos aí. O que tu pensa em começar? Vamos ler Isaías, Cacau? Que fazem parte do chamado, né? A pergunta Exato. dela é sobre Isaías. Eu falei de parábolas porque na parábola do semeador, Jesus cita isso nos Exato. 3 evangelhos sinóticos, tá? Ele cita esse capítulo de Isaías. Tá? Mas o Nos 3 contexto evangelhos mesmo... mas a aplicação mais direta mesmo é em Mateus 13, se eu não me engano, né? Onde Mateus tá mais... e Marcos. Marcos também. A gente vai fazer uma conexãozinha aí. Mas Boa. vamos lá para a pergunta dela, Isaías. A gente vai ler Isaías mesmo, né? Você quer ler aí ou eu leio aqui? Não, pode ler aí, vai lá. Hoje eu estou com outra versão. Mas é só porque eu peguei lá. Eu gosto de todas elas. Hoje eu tô com a Almeida século XXI. Olha aí, boa. Essa aqui é a Bíblia que eu ganhei na minha ordenação. Caramba, mano, que legal. O pessoal da igreja perguntou assim, Cacau, tem alguma Bíblia que você queira ganhar, né? Que a gente vai dar uma Bíblia pra você, pros pastores que aprovaram assinarem e tal. Aí eu não tinha nenhuma Almeida século XXI. Olha aí. Aí eu falei, cara, uma Almeida século XXI. Aí eles compraram. Sensacional, sensacional. Boa, então isso tem o quê? 10 anos, 15 anos? Tem 12 anos. 12 anos. Fará em breve, 12 anos. 12. Muito bom. Vai lá, leia a Almeidona. Vai lá. Almeida século XXI, Isaías 6, 9 e 10. Então ele disse, vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e que seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração e não se converta, nem seja curado. Pesado, hein? Pesado. Vamos dar o contexto um pouquinho aqui. Gente, esse texto é a palavra que Deus traz para Isaías. Quando Isaías fala, eis-me aqui, envia-me. Tá? Então lá o texto de Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e aí ele começa a desenrolar todas as questões ali da visão que ele tem de Jesus, de Deus. Ó, já estou interpretando uma cristofania aqui, mas de Deus no trono elevado com as suas vestes enchendo o templo. Muito interessante. Bom, não vou gastar muito tempo aqui porque o tema é outro, mas esse texto é muito interessante, tá? É bonito, é bonito. Eu vou fazer jabá. Já fiz jabá do seu livro, vou fazer do meu também. Claro. Tem um capítulo sobre esse texto aqui no meu livro, Palavras que Transformam. Gente, o Cacau tem um livro. Você já comprou o livro do Cacau, Palavras que Transformam? Que ele fala sobre pouco política e religião. Esse... Depois vocês leem lá. Ou seja, o seu político tem que morrer pra você ver Jesus, rapaz. É isso. Mas vamos lá. Aí, chega aqui E aí, o que acontece? Isaías tem a visão de Deus e fala, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Altíssimo, né, o Senhor dos Exércitos. E aí, uns serafins que estão circulando o trono divino, cantando Santo, 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 com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo pés e as outras 2 voando, eles vão até... Um deles vai até o altar, tira uma brasa viva, leva até Isaías e toca os seus lábios, e os seus lábios são purificados. Então ouve-se uma voz, e essa voz diz, a quem enviarei, quem irá por mim? E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. E aí vem esses versículos que a gente leu. Exato. O que é uma coisa terrível, porque ele fala assim, quem vai me enviar? Primeiro, ele não pode falar, porque ele tem o lábio impuro. Aí vai purificar do lábio, tem esse passo. Agora ele tem lábios puros para poder falar. Aí vem uma convocação, quem irá? Ele responde, agora eu tô pronto, vou. Aí fala, então vai para ninguém entender. É meio anticlimático, né, mano? É meio anticlimático. Anticlimático, tipo... Nossa. Exatamente. E se você pensar, se você continua o texto fica pior ainda. Porque Isaías chega no versículo 11 e pergunta, até quando? E a resposta é terrível. A resposta é, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, a terra esteja completamente desolada, e o Senhor tem lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Assim, não é pouquinho tempo, entendeu? Então, galera, o que acontece aqui? Mas é importante, não sei se vai voltar, mas eu acho que é importante ler até o final, porque ele tem um pouquinho de esperança, né? Não, vou chegar nesse ponto. Ah, ok. Não vou largar o pessoal aí abandonado, não. Não, por favor, não faz isso. Mas como que a gente interpreta isso? Esse texto ele é muito importante porque é o texto que Jesus usa para falar, para explicar
a razão dele falar por parábolas lá nos evangelhos sinóticos, tá bom? Então, quando ele conta a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4, em Lucas capítulo 8, se não me engano, isso, Lucas capítulo 8, ele cita essa parábola, né? Ele cita esse texto de Isaías. Então, Mateus 13, 14, ele diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, com os ouvidos ouviram de má vontade, fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Aqui ele inverte um pouquinho o texto. Em Marcos 4, ele cita de maneira bem direta, né, esse texto. Tá aqui marcado já. Ele cita lá: quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Qual que é o lance aqui, galera? Jesus falava parábolas para o pessoal não entender. Há quem diga isso, há quem defenda isso, que Jesus na verdade está falando as parábolas que é para confundir mesmo, que é para ninguém entender mesmo, que é para o pessoal ficar meio perdido sobre isso, né? Mas porque parece isso numa leitura. Só que uma acontece? Leitura, é como a pergunta da Caris, né? Numa primeira olhada, parece isso. Mas a Karen já trouxe uma interpretação, e é uma interpretação boa, inclusive. Uhum. Boa, não boba. Boa, eu falei. Exato. Não deu pra entender. O que acontece? Jesus não pregava as parábolas para que as pessoas não entendessem. Uhum. Ele prega para que as pessoas entendam. Se não, ele não explicava. Porque, inclusive, ele explica depois. Logo que ele fala isso, ele depois traz a explicação. Uhum. Se o e tem o fato não... também... Não, só desculpa te cortar, Carol. É um ponto importante. Outras parábolas que Jesus contou, a sua audiência entendeu, inclusive os seus oponentes. Exato. E ficam às vezes até nervosos com isso, né? Uhum. Um exemplo aqui, já vê aqui. A parábola do bom samaritano, ela é compreendida pelo cara que fala com ele. Ele fala: quem é o próximo do homem que caiu na estrada? E o cara responde: aquele que teve compaixão com ele. A parábola foi entendida. E o que vem depois de Jesus é a ordem a partir dessa parábola, que também é compreendida. Ele fala: então você vai e faz o mesmo. Então, assim, não é que as parábolas são para não entender, e nem o texto de Isaías, tá? Então eu vou começar das parábolas e vou para Isaías. Vou fazer o caminho ao contrário. Tá. Quando Jesus diz isso, ele está falando num contexto que é um contexto de uma sequência de parábolas, tá? Tanto em Mateus quanto em Marcos, você tem uma sequência de parábolas aqui que tem uma certa organização. Em Mateus, se eu não me engano, deixa eu olhar certinho aqui o texto. Em Mateus, se eu não me engano, essa organização ela é ainda mais... Exatamente. Ela é ainda mais evidente, tá? Ela é mais evidente ainda. Por quê, gente? Parece, e aí eu tô tirando do Snodgrass essa ideia, do nosso livrinho que a gente ama, né, Bibo? O livrinho dessa grossura. Acompanhou a gente por muitos anos aqui. O Klein Snodgrass. Parece que Jesus ou que Mateus está encadeando certas parábolas aqui com a vontade de responder uma pergunta. E a pergunta é: por que a pregação do reino de Deus não está gerando os frutos que a gente esperava que ela gerasse? Caraca, entendeu? Faz sentido isso. Por que não está crescendo tanto? Por que a gente não vê isso o tempo todo? Então, é a parábola do semeador, em que muitas sementes caem onde não prospera. É a parábola do joio e do trigo, onde cresce joio e trigo junto, mas a realidade você só vê depois. E a parábola do grão de mostarda, que é uma pequena semente que guarda dentro dela uma grande planta. Certo? Então, Jesus está tentando responder essa pergunta, ou melhor, Mateus está tentando explicar essa pergunta a partir das parábolas de Jesus, porque a gente não sabe exatamente em qual ordem Jesus falou elas, se é de Mateus, de Marcos ou de Lucas. Mateus é que intencionalmente coloca elas juntas aqui. Então, nesse contexto, a fala de Jesus tem todo sentido. Olha, por que essas pessoas não se arrependem ouvindo as parábolas? Porque essas parábolas não serão entendidas por elas. Porque elas não vão viver essas parábolas. Porque elas não vão compreender. Então o Senhor é um comunicador ruim, que não deixa claro o que está querendo dizer. Não, porque é justamente isso que já estava previsto. Assim como o profeta Isaías também ia falar e ninguém ia entender. Entendeu? Exato. Cacau, vê se eu tô acompanhando aí. Vamos lá.
até o arranjo que Mateus faz aqui, ele vai terminar, inclusive, falando do profeta sem honra na sua casa. Né? Ou seja, então todo esse arranjo que Mateus vai falando, vai colocando, termina dizendo assim, olha, o profeta não é ouvido na sua própria casa. Perfeito, exatamente. Exatamente como o próprio Isaías. E é interessante a gente perceber que lá no contexto de Isaías, e que vale também para o contexto de Jesus, mano, os primeiros 5 capítulos é falando das maldades, né? A maldade da nação, do povo. Então não é que Deus endureceu o coração deles. O próprio pecado deles já os colocaram nessa condição de que eles vão ouvir e não vão entender porque eles estão longe, entendeu? Isso, exatamente. E aí, o que acontece aqui nesse texto? Aí a gente precisa lembrar que as parábolas, elas não são apenas recursos pedagógicos, ok? Elas podem ser. E aí o objetivo de qualquer pedagogia é deixar claro um assunto, né? Então, exato. Nesse ponto elas falhariam se elas não deixassem claro. Mas as parábolas não são só pedagógicas, elas são também retóricas, ok? Elas tentam convencer de um ponto, ou elas tentam, inclusive, elas colocam o ouvinte numa posição de decisão, o que é uma coisa muito interessante, né, como recurso retórico. E elas são também proféticas. Elas estão numa linha profética, porque Jesus é também profeta. Exato. E aqui faz todo sentido pensar as parábolas dessa maneira, e porque Jesus não compara a sua parábola com outra coisa que não a fala de um profeta, que é de Isaías, tá? Exato. Aí a gente volta para Isaías então. O que Isaías fala lá, ou o que é dito por Deus para Isaías? Vai, prega e ninguém vai ouvir. Mas, olha, quando eu li esse texto aqui, Bibo, de Isaías, quem leu esse texto? Quem leu esse texto? Não entendi. Quando eu li, Jesus? quem leu? Não, quando eu li, quem leu? Você leu. Eu. Quando você leu, quem leu? Eu. Você, Gente, muito bem. Quando a Caris leu, quem leu? A Caris. Quando os primeiros leitores de Isaías leram esse texto, quem leram? Os primeiros leitores de Isaías. Agora, você sabe quem não leu esse texto? Isaías não leu esse texto. Isaías escreveu, tá ok? E se ele O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Por favor. Esse texto não foi escrito para Isaías. Porque Isaías não precisava ser informado dessa história, ele estava lá. Tá. Esse texto foi escrito para nós. Você acha que esse texto foi escrito para nós, para a gente se assemelhar a quem não ouve, ou para se assemelhar ao que é o remanescente, que é o versículo seguinte? Vamos lá, versículo 13, entendeu? Que é a pegada que o N.T. Wright vai, né? O N.T. Wright, cara, isso aqui é um alerta e uma profecia para o que há um remanescente, entendeu? Exato. Ou seja, o endurecimento de parte de Israel é justamente para favorecer o alcance aos gentios e tal. Tem um pouco essa vibe assim. O versículo 13 lá de Isaías 6 fala: mas se ainda restar nela 10ª parte, também será destruída, como o rebento e carvalho, depois de ser roubado, ainda deixam o toco, a santa semente ao seu toco. Então tem essa santa semente que é o remanescente para a renovação da nação. Esse texto é escrito para que os leitores se identifiquem com essa última parte, não com a primeira. Exato. Não com quem e para não audiência de Jesus, que de fato, né, é aquele que vem trazer o fim do exílio, faz mais sentido ainda. Exatamente, para que eles se identifiquem com o remanescente. Então, Exato. dentro do contexto das perguntas das parábolas, que é por que a gente não está vendo essa mensagem tomando a nação toda, a gente só vê ela tomando esse pequeno grupo, a resposta é: vocês são o remanescente. Assim como houve um remanescente naquele momento em Isaías, há agora um remanescente também. Certo? Boa. Mas certo. qual que é a função da parábola, então, para quem não ouve? Qual é a função da profecia para quem não ouve? Aí a cara está certa. É o juízo mesmo. Da mesma maneira que, enquanto cresce o trigo, o joio também cresce, a impressão dos que estão andando com Jesus é: enquanto cresce a pregação de Jesus, enquanto as pessoas se achegam a ele, cresce também de maneira violenta a oposição a Jesus. E no final da história, no penúltimo capítulo dessa história, não no último, no penúltimo capítulo, parece que o joio ganhou do trigo, porque Jesus é morto. Então, Jesus já está anunciando que, cara, vai parecer que está dando tudo errado. Assim como para Isaías, ele está falando: o penúltimo capítulo vai ser o exílio, como se tivesse abandonado a nação. Mas tem um remanescente, assim como o último capítulo é a ressurreição, o fim do exílio, no caso de Isaías. Entendeu? Exato. Então, no final das contas, não é que não é para não entender.
é que em não se entender, o propósito não está sendo descumprido. Não, mas o propósito está sendo cumprido na incompreensão também. Portanto, não se preocupe com isso. Seja fiel na pregação. Explique, fale, proclame. E ouvindo não ouvirão, vendo não verão, não se arrependerão, não transformarão o seu coração. Mas você continua falando. Então é mais ou menos por aí que vai. Porque já estão predispostos a isso, a não enxergarem, né? Então, assim, a gente sempre toma muito cuidado, né, Cacau? A gente até é amigo do Igor Sabino, que até lançou livro agora recentemente sobre Jesus, o judeu, com o mundo cristão. Então, a gente sempre toma muito cuidado, porque a gente sabe que teve muito antissemitismo na história da igreja. A igreja apoiou muito o antissemitismo e tal. Então, a gente toma muito cuidado. Só que a gente lida com o texto bíblico. E é inegável, né? Que a parcela religiosa, né, de líderes judeus são responsáveis, né, em termos humanos, pelo sacrifício de Cristo, né? São responsáveis pela entrega de Cristo para o levarem até a morte e tal, né? Eu acho que a grande questão nem é tanto essa. Eu acho que ela é um pouco... Ela é um pouco... Por que eu tô defendendo esse ponto? Porque, sim, é essa turma, né? Sempre que eu falo essa turma ou uma turma, eu lembro da atriz. Tem uma turma aí. Uma turma. E já rolou essa piada aqui no BT Papo. Mais de uma vez, eu acho. Mais de uma vez. Enfim, aqui, ó. Aqui, ó, supletivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queira ou não, essa turma religiosa, ela é essa galera do qual a profecia fala. Mano, vocês estão já cauterizados, entendeu? Então não é que eu endureci o coração de vocês, não. É basicamente eu só tô trazendo uma palavra para confirmar a dureza do coração de vocês. Essa é uma interpretação, né? Uns vão dizer que não, Deus endureceu mesmo. Eu vou tentar explicar como eu vejo essa relação. Vai. O grande problema não é o judeu étnico, vamos dizer assim, tá? Que não recebe Jesus. Porque ele recebe. Ué, os apóstolos eram o quê? Judeus. Esse remanescente das parábolas é quem? É judeu. O remanescente, a semente, o toco aqui, que é falado em Isaías, quem que é? São os judeus, são os descendentes de Abraão que voltam do exílio. Boa. A igreja primitiva é composta por judeus. Só judeus. Os judeus não aceitaram. Os judeus não aceitaram. Não, calma, galera. Eles aceitaram, né? A galera que tá lá no cenáculo do templo, que recebe o Espírito Santo, judeus. Assim como em Atos vai ter uma discussão sobre a circuncisão, e é dito que uma parcela que estava criando problema eram fariseus convertidos ao cristianismo. Então até fariseus se tornaram cristãos, certo? Então nem fariseus a gente poderia falar, não, porque os fariseus como se eles fossem os inimigos de Jesus. Nem isso a gente pode falar. O que a gente pode falar é o seguinte: havia uma pregação que houve uma pregação que está reunida no Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, ou para ser um pouco mais preciso, que está reunida na Bíblia hebraica. Essa pregação, ou a observação dessa pregação, formou formas de vida religiosa, sendo que algumas dessas formas de vida se tornaram majoritárias no período do primeiro século. Fariseus é um tipo, saduceus outro tipo, essênios, são grupos que se formam a partir da observação desses escritos, dessa pregação, certo? E esses grupos super zelosos, esperando... Porque todos eles têm seu zelo, nem todo zelo é só sobre comportamento, todos eles têm seus cuidados, suas intenções, as coisas que eles consideram verdade ou não. Super zelosos da maneira como eles enxergam as coisas e na expectativa messiânica, não reconheceram o Messias. E para você, isso é carne de vaca. Você tá tranquilo com isso. O que você falar, realmente, veio para o que era o seu, os seus não receberam e tal. Mas para eles, isso era uma grande questão. Senhor, peraí, eu passei a vida inteira ouvindo os rabinos, agora você vem e fala que é Messias, e nenhum dos rabinos que eu reconhecia como grandes mestres te reconhece como Messias. Como é que eu explico isso? E aí Jesus explica com essas parábolas. Ele fala, eles não vão ouvir, porque lá no tempo de Isaías, ninguém ouviu. E foi todo mundo pro exílio. Rabino, quem fosse. Não tinha rabino ainda, né? Não era... Bom, tinha os mestres, né? Mas sacerdote, profeta, foi todo mundo pro exílio. Foi todo mundo, porque ninguém ouviu. Então, a questão, na verdade, não é tanto sobre o indivíduo judeu que não recebeu e nem sobre o povo judeu que não recebeu. A questão é como toda essa pregação e essa maneira de enxergar o mundo não reconheceu o Messias. Como que você explica, Jesus? É quase um problema para Jesus e não para eles. Como que você explica, Jesus, o fato de que nenhum dos maiores mestres da Bíblia hebraica reconhece você como cumprimento das profecias? Como é que você explica isso? E ele explica dizendo, eu vim como juízo para eles também. Eu vim para que eles não entendam.
E aí alguém poderia falar, bom, mas esse argumento continua de pé. De fato, eles não reconheceram, assim como até hoje não reconhecem. Mas no caso de Jesus, tem um detalhezinho que eu acho que fica como alerta para nós também, igrejas que estão em expectativa também messiânica, mas de um outro tipo de vinda. Tem um detalhezinho que Jesus diz, quando ele é perguntado, você é o Messias? Ele não fala, olha aí, todos os mestres estão dizendo que eu sou Messias. Ele não fala, olha aí, a profecia disse meu nome. Ele não fala nada disso. Ele começa a falar, conta lá para João Batista o que você está vendo aqui. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando e o evangelho é pregado aos pobres. É importante a gente entender isso, porque Jesus está baseando a realidade da sua pregação no fato de que as elites religiosas daquele tempo, que ignoravam as injustiças que o próprio sistema mantinha, ignoraram uma grande parte da população que precisa de evangelho. E o evangelho está indo a eles. E aí, então, essa é uma evidência. Entendeu? E isso sustenta o fato de que, puxa, eles não ouviram, não reconheceram, eles não vão ouvir, não vão reconhecer mesmo, mas você não se engane. É justamente para isso que eu vim. É para esses que estão aqui ouvindo. É para esse remanescente. Porque foi justamente essa injustiça que levou o povo para o exílio. Foi a violência da qual Abacuque reclama, a desonestidade e corrupção da qual das quais Amós reclama. São essas coisas que levantam o juízo de Deus. E é a mesma coisa que acontece em Jesus. E por que isso é um alerta para nós? Porque a gente, de muitas maneiras, repete o mesmo ciclo. A gente continua ignorando as mesmas pessoas, a gente continua adotando os mesmos padrões de qualidade pessoal, de tomar os nossos próprios mancebos de boa qualidade. A gente continua aprovando as mesmas pessoas que Jesus disse que não vão passar pelo buraco da agulha. E a gente continua elevando elas como... E quando a gente percebe isso, a gente fala, meu Deus, então quem será salvo? Então a gente tem que atentar para essas coisas. Por isso que vem um texto como esse e chacoalha a gente. Olha, não se anime muito pelo que você está vendo. Ou não se desanime muito pelo que você está vendo. Busque o quebrantamento diante da palavra de Deus. Busque ser esse remanescente para ouvir de fato o que Deus está falando com a gente. Nossa, vamos acabar aqui? Ficou lindo. Eu acho que... Não, eu por mim... Rafa, põe uma musiquinha calma. Por favor, sem direitos autorais. Eu não aguento mais esses direitos autorais. Ai, olha, muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. É ler o texto com esperança, né, mano? Não, a gente quer muito juízo, né? A gente tá toda hora buscando juízo. Ai, eu tô cansado de crente assim. Entende? Mas, ó, tu trouxe a beleza. E é uma beleza sem desconsiderar o texto, entendeu? E que coloca desafios pra gente também, né? Exato. Só que a gente é desafiado em esperança, não em medo, né, mano? Isso faz toda a diferença, né? Ser desafiado em esperança, sabe? E não no medo. Não, o temor é diferente do medo, entende? E do Senhor nós temos temor, que é o princípio da sabedoria. O problema é que tem muita pregação aí que desperta medo e tal. E não é pra ter medo, é pra ter esperança, sabe? Que coisa linda, Cacau, coisa linda. Muito bom. É isso, Cacau. Acho que deu pra... Acho que explicamos, né? Caris, você gostou da nossa resposta, Caris? Espero que você tenha continuado aqui a acompanhar o canal, acompanhado o canal e viu a resposta. A gente demora, tá, gente? A gente demora. O Cacau tem várias perguntas separadas lá, a gente demora. Mas a gente quer falar de outra coisa. Às vezes a gente não quer falar de nada. Acontece. Entendeu? Acontece. A gente quer falar de outra coisa. Exato, mas não desista. Galera, e vou dizer um negócio pra vocês. Comenta, meu, sério. Mas eu não tenho nada pra comentar. Põe o time que você torce. Comenta, porque faz diferença pro alcance do vídeo. É sério, cara. É sério, Inclusive, deixa eu fazer um apelo aqui. Compartilha, pô. Compartilha. Vai lá, gente. Compartilha. Manda pra alguém. Ou bota nos seus stories. Se você quiser fazer corte do BT Papo, pode fazer. Põe no seu canal. Eu só vou pedir pra você botar a referência. Esses dias mandaram pra mim. Então. Vou fazer, então. Faz. Tu já faz bastante no teu Instagram, né? @ @CacauPmarques. Mas assim, esses dias mandaram, cara, estão fazendo conteúdo com o teu conteúdo. Aí eu olhei lá e o cara pegou um trecho do Zé Bruno de uma entrevista que ele deu pra nós. Mano, show de bola, o cara botou a referência, entrevista completa lá no Bibotal. Cara, pode fazer, entendeu?
escrevendo de onde você tirou, pode fazer recorte, corte, o que você quiser. Canal de cortes aqui do BT Papo. Pode, vou amar, vou até apoiar se alguém fizer um canal de cortes aí. E não vou nem pedir o seu royalty que você ganhar lá. Só vou pedir pra você, na descrição, colocar lá, entendeu? Ó, esse corte é do BT Papo número tal. Só isso que eu vou pedir pra ti, só isso. Mas, cara, comenta aqui, sabe? Põe... Você que é do Spotify, aparece a galera ali, né? Ó, sou da turma do Spotify, tô vindo aqui no YouTube comentar. Ó, comenta, mano. Faz esse trabalho aí pra nós. Você gosta do nosso conteúdo, é abençoado pelo nosso conteúdo. Então, ó, é nóis. Ó, Cacau Marques, o pessoal quis mesmo ter o clube de leitura, hein? Ih, o pessoal rapaz. comentou no último BT Papo. Queremos, Cacau, queremos. Desenrolar alguma coisa assim, hein? Vamos lá, tem livro pronto, tem livro da sua autoria que tá aí, entendeu? É, gente, ó, o Cacau tem um livro sobre os 10 mandamentos pra hoje. Mas tem, incrível. antes de mais nada, como se tornar um cristão inútil. Isso, que eu vou ter, inclusive. Eu vou fazer um clube de leitura, tá bom, gente? Em maio não, mas maio, junho, talvez eu faça um clube de leitura do meu livro, tá bom? Na trilha da inutilidade vai ser o nome do clube, tá bom? Vai ser bem legal. Na trilha da inutilidade. Mas isso só em junho. Inúteis, nós somos inúteis. A gente somos Pode ser. A gente clube e a gente somos inúteis. É melhor do que trilha. A gente somos... Mas será que posso ter algum problema com direitos autorais da música? Não, né? O Roger vai vir reclamar de você, o Roger. Exato, é melhor. E ele tem o Danilo Gentili que pode dar mais audiência. Então eu vou colocar na trilha da inutilidade mesmo. É isso. Gente, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência. Até o próximo BT Papo. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem BT Papo aqui pra você. E na terça-feira tem algum BT Cash. Deus abençoe. Exceto e depois quando eu não apareço. Exceto quando não tem. E apareceu por aqui respondendo alguma pergunta também, um assunto aleatório. Tamo together. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu! É isso aí, seu Bibo. Hoje eu não tô irritado, cara. Eu percebi que eu tô ficando muito irritado nos BT Tu Papo. saiu Hoje do eu tô Twitter? zen. Tu saiu do Twitter? Não, já saí faz tempo já, mas né? esse que é o problema. Eu ficava irritado no Twitter, né? Tem que sair do Twitter, Aí eu mano. saí do Twitter, não tem onde desafogar a irritação, né? Aí vem desafogar aqui, valeu, obrigado. Que isso é Não uma sou parada casado também contigo. que nada a ver, né? Tipo esse negócio de... Não, você precisa descarregar e tal, né? É Você importante fica mais bravo descarregar, ainda. mano. Não, mas é que você tem que descarregar nos lugares certos, né? Por exemplo, assim, o pessoal fala que a prática de esporte, academia, de alguma forma você Mas aí libera não é- uma não é tensão uma- ali. Isso, mas aí não é um descarregar de fúria. Tá. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, Mano, quanto é que custa aquele... desestressar... Vamos supor, eu brigo com você, fico pistola com você. Aí eu pego uma foto sua, coloco na parede e começo a jogar dardo na sua foto. Boa. Eu não fico menos bravo, eu fico mais bravo. Concorda? É verdade, é verdade. Entendeu? Mano, já sei Então que eu vou ter que te dar de descarregar em presente. outra coisa. Tipo assim, fazer esporte, ler um livro. Ler livro, não sei também. Mas sei lá. Não sei. Cara, tem um teclado soco anti-estresse. Eu vou comprar isso pra ti. Pronto. Não, mas eu não tô bravo. Eu tô bravo só no BT Papo. Eu percebi isso. Eu fico indignado com as coisas do mundo e venho reclamar aqui. Eu tenho que parar de reclamar aqui. Os ouvintes não são culpados. O ouvido deles não é pinico. É verdade. Ah, não tá disponível. Quando eu tava no Twitter, eu de vez em quando entrava no meu perfil e lia os meus últimos tweets. Os meus últimos, sei lá, 20 tweets. Tá ligado? Caramba, olha. E aí eu fazia uma média na cabeça se eu tava reclamando muito ou não. Porque eu falava, cara, eu não sou um cara muito reclamão. Não, Mas cara, não mas é eu uma quero coisa que ter- assim... Eu não quero ter esse espírito, tipo assim, não quero parecer isso na internet, entendeu? Aham. Então acho que hoje Mano, eu tô assim, tranquilo. eu acho que e é uma coisa que as pessoas não esperam você revoltado, né? Não parece uma característica sua, Cacau Revolt, Ainda mais entendeu? por causa de carrinho de supermercado. Exato. Não, é que é um apelo à humanidade, entendeu? Mas assim, a gente não associa você a uma pessoa irada, entendeu? Não, Entendeu? não sou irado. Tipo assim, vamos falar de um amigo nosso. Em nenhum sentido, nem no sentido carioca. Irado aí, também não sou. Eu acho que você é irado. Mas, por exemplo, assim, às vezes as pessoas quando conhecem o Iago Martins pessoalmente, tem, assim, um pouco de choque, assim, entendeu? Porque, tipo, o Iago, ele é um cara mais irado na internet, né? Ele até já admitiu, eu sou um Já cara foi cheio mais, de né? ira. Já foi mais, né? Já foi mais. Ele tá um pouco mais brando e tal. A não ser dependendo do assunto, tira um pouco ele do sério e tal. Mas, assim, ele é um cara que você espera que ele seja mais irado. E o Iago é super doce, né, no trato pessoal, né? E engraçado, né? Ele tem aquele negócio É cearense, do humorista né? cearense, né, mano? Exato, é. Então, assim, o Iago, e algumas pessoas criam essa ideia da persona dele. Não que ele seja um personagem na internet, não é isso, mas ele é um pouco mais irado na internet, entendeu? E aí o pessoal acha Cara, que o Iago é assim na vida pessoal, e ele não é. É muito né? estereótipo esse negócio de falar que o cearense é engraçado, né, mano?
É preconceituoso Mas- falar isso? É porque Não, o próprio acho que Iago já não. falou Acho- isso, do humor cearense. Sabe por que eu e acho tal. que não? Eu acho que não, porque na verdade essa fama vem de uma grande gama de grandes humoristas cearenses que existem no Brasil, né? Tem isso. Então, tipo, sacou? Sim. Não, e é um povo bem animado, né? Um povo bem humorado. Ah, não e tal, sei né? se todo mundo é Parece. animado, mas de qualquer forma, a fama não é pejorativa. Eu acho que não é pejorativa. Exato, né? eu também acho que não. O problema é Enfim. se chegar pra um cearense que às vezes não é um cara muito engraçado e fica exigindo. Conta uma piada aí! Fala um negócio. Então, aí é o preconceito. Aí é o Aí é o preconceito. preconceito. Exatamente. É igual quando você chega pro pai do Nemo e fala: você é um peixe palhaço, então conta uma piada, tá ligado? Lembra? Do Nemo tem muito Mas isso. no né? caso, falando sobre o Iago de novo, ele de fato é engraçado, gente. Ah, mas ele é engraçado também nos vídeos, né? Sim, ele é. Mas você pode achar que o vídeo é roteirizado, né? Mas na vida não E é roteirizada, também. ele também é engraçado. É. Não, sim, Mas não- mas na vida mas não que a não piada roteirizada, ele seja é engraçado. Ele aham. tem sacada rápida, ele tira sarro. Sim. Não, ele é uma pessoa, ele tem até altas habilidades, né, se não me engano e tal. E ele Ele é um cara bom e- de tirar sarro dele também. Ele Exato, entra bem na exato. brincadeira dele. Exato, exatamente. Então, assim, é isso, assim. Então, às vezes as pessoas... Agora, então, você, né? Por exemplo, já pensou se você fosse um cara irado na vida real? Tipo, a Nath entrasse aqui Eu agora tava nos ferrado, né? comentários... Porque eu não tenho nem porte pra ser irado. Se sair na mão com alguém, eu... Vai dar ruim, né, cara? Vai dar ruim.